Ele escolheu a garçonete errada para humilhar. Só descobriu isso quando ela respondeu em mandarim. E o silêncio que tomou conta do salão durou tempo demais para não mudar absolutamente tudo. O restaurante Mirante Dourado não era o tipo de lugar onde se entrava sem reserva. Ficava no último andar de um dos edifícios mais imponentes do centro de São Paulo, com paredes de vidro que deixavam a cidade inteira aos pés de quem jantava ali. As mesas eram cobertas com toalhas de linho branco impecável. As taças tinham haste tão fina que pareciam desafiar a gravidade. E o cardápio, escrito em 3 idiomas, custava mais do que o salário mensal de boa parte dos moradores da cidade lá embaixo. Era exatamente o tipo de lugar onde Wei Jianming se sentia em casa. Ele chegou sem aviso prévio, mas com a certeza tranquila de quem sabe que o mundo se reorganiza para acomodá-lo. 4 homens de terno entraram primeiro, varrendo o ambiente com olhares treinados. Depois veio Zhang Liang, o assessor, segurando uma pasta e um celular em cada mão, falando baixo numa sequência de instruções que ninguém ao redor entendia. E por último, Wei, lento, deliberado, com o tipo de postura que não se aprende na escola, mas que vem de décadas sendo o homem mais importante em qualquer sala que ocupa. O maître se aproximou com um sorriso que tentava esconder o nervosismo. A reserva não existia. A mesa preferencial estava ocupada. Em circunstâncias normais, seria impossível acomodar um grupo daquele tamanho sem aviso. Mas Wei colocou um cartão sobre a bandeja do maître sem dizer uma palavra. Apenas um cartão. E o maître olhou para aquele cartão, depois para Wei, e em menos de 30 segundos estava reorganizando o salão inteiro. A mesa ao lado da janela principal foi liberada em silêncio. 2 casais foram gentilmente realocados com uma garrafa de cortesia como desculpa. E Wei Jianming se sentou na melhor posição do restaurante como quem senta no próprio trono. Porque para ele era exatamente isso. Lena Souza estava observando tudo aquilo do canto do salão. Ela tinha 28 anos e carregava nos ombros a leveza discreta de quem aprendeu cedo que dignidade não faz barulho. O pai havia partido quando ela ainda era criança. Um homem chinês que chegou ao Brasil com uma mala e um sonho, casou com uma mulher de Manaus e desapareceu antes que a filha pudesse guardar o rosto dele na memória. O que ficou foi o sangue, a estrutura do rosto e uma língua aprendida em silêncio, como quem guarda um segredo que ainda não sabe se vai precisar usar. Ela estava no último semestre do curso de Relações Internacionais na Faculdade Metropolitana Veredas, trabalhando no Mirante Dourado há mais de 1 ano. Não era o emprego dos sonhos. Era o emprego possível. O que pagava a mensalidade, o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a mãe, e ainda sobrava para o caderno de anotações onde ela fichava artigos sobre diplomacia nas madrugadas de estudo. Mas ela nunca chegava atrasada, nunca errava um pedido. E nunca, em momento nenhum, deixava que alguém a fizesse se sentir menor do que era. Naquela noite, foi ela quem recebeu a mesa de Wei Jianming. O primeiro sinal veio logo nos primeiros minutos. Wei olhou para a carta de vinhos que Lena entregou e a devolveu sem abrir, falando em mandarim para Zhang Liang ao lado. A frase foi rápida, casual, como quem comenta algo sobre o tempo. Zhang anotou, sem levantar os olhos, e então se virou para Lena com um sorriso apologético. O senhor prefere que o sommelier venha pessoalmente com as opções de vinho importado, especificamente da região de Shandong. Claro, Lena respondeu com calma. Vou chamar. Ela caminhou sem pressa até o balcão, solicitou o sommelier e voltou para a posição de espera ao lado da mesa. Foi quando ouviu Wei dizer algo novamente em mandarim, desta vez mais alto, para um dos homens do grupo. A frase terminou com uma risada contida. Zhang Liang baixou os olhos para a pasta. Lena não demonstrou nada. Apenas respirou fundo pelo nariz, devagar, e manteve o olhar fixo num ponto neutro à frente. O sommelier chegou. A conversa sobre vinhos durou vários minutos. Wei escolheu 2 garrafas caras com a indiferença de quem escolhe qual caneta usar. Depois, quando o sommelier se retirou, Wei olhou ao redor do salão com aquela expressão de quem avalia uma propriedade recém-adquirida. E então os olhos dele pararam em Lena. Ela sentiu o olhar antes de entender o que ele significava. Era um olhar de cálculo, de categorização.
O tipo de olhar que reduz uma pessoa a uma função e decide, em menos de um segundo, que aquela função é descartável. Wei disse algo em mandarim para Zhang, desta vez sem sorrir. Uma observação seca, direta. Zhang virou para Lena com o rosto levemente corado. O senhor diz que preferiria um garçom mais experiente para a mesa. Algo sobre o padrão do serviço. O salão inteiro não parou. A vida continuou ao redor. Garfos tilintando, conversas em tom baixo, a música suave que saía das caixas discretas no teto. Mas a mesa ao lado da janela ficou por um instante suspensa no ar, como se o som tivesse diminuído de volume especificamente ali. Lena não piscou. Posso garantir ao senhor, ela disse, olhando diretamente para Wei, não para Zhang, que o serviço desta mesa será impecável. Wei não respondeu. Apenas recostou na cadeira e olhou para o celular. O gerente Rafael Duarte apareceu minutos depois, chamado por um dos seguranças de Wei que havia se aproximado do balcão. Rafael tinha a habilidade específica de pessoas que trabalham em lugares assim. Conseguia parecer solícito e distante ao mesmo tempo, como se a empatia fosse uma ferramenta que ele ligava e desligava conforme a hierarquia financeira do cliente à sua frente. Lena, ele disse em voz baixa, puxando-a levemente para o canto. O grupo do Sr. Wei é um dos mais importantes que este restaurante já recebeu. Ele é CEO do grupo Yanlong, um dos maiores conglomerados de infraestrutura da Ásia. A reserva de amanhã para fechar o contrato com a construtora Alta Verde passa por essa noite aqui. Preciso que tudo seja perfeito. Está sendo perfeito, Rafael. Ele pediu outro garçom. Lena olhou para ele por um momento. A expressão dela não mudou. Mas havia algo nos olhos. Não mágoa, não raiva. Apenas o cansaço de quem já precisou engolir este tipo de conversa vezes demais. Então coloca outro garçom, ela disse. Rafael hesitou. Havia algo no tom dela que o desarmou por um segundo. Mas então ele assentiu, como se a decisão fosse inevitável, e se afastou. Lena ficou parada. Respirou. E então, antes que Rafael chegasse ao balcão, Wei Jianming levantou a mão na direção dela. Não para chamar, mas para apontar, e disse algo em mandarim. Dessa vez alto o suficiente para que 3 mesas ao redor percebessem o tom, mesmo sem entender as palavras. Zhang Liang fechou os olhos por meio segundo. Quando os abriu, traduziu com a voz mais neutra que conseguiu. O senhor diz que pode ficar você mesmo. Diz que troca de garçom no meio do serviço demonstra desorganização. Uma pausa. E que você pelo menos tem a vantagem de ser decorativa. O silêncio que se instalou naquele canto do salão foi diferente de todos os silêncios anteriores. Não foi o silêncio de quem não ouviu. Foi o silêncio de quem ouviu, e não sabia o que fazer com o que tinha ouvido. A mulher da mesa ao lado, cabelos curtos, colar dourado, que até ali conversava animada com o marido, parou de falar e olhou para Lena. Um dos garçons mais jovens, que passava com uma bandeja, desacelerou o passo involuntariamente. Rafael, que ainda estava a poucos metros, ficou parado de costas, sem se virar. E Wei Jianming pegou a taça de vinho como se nada tivesse acontecido. Lena sentiu o calor subir pelo peito. Não era vergonha. Jamais seria vergonha. Era aquela queimação específica da injustiça. A sensação de ser diminuída diante de outros. Não por algo que fez, mas simplesmente por existir num espaço onde alguém decidiu que ela não tinha lugar. Ela pensou na mãe. Dona Sônia, que acordava antes do sol para preparar o almoço que Lena levava em marmita para o trabalho, porque a refeição do restaurante era cara demais para entrar no orçamento. Dona Sônia, que uma vez disse para a filha, numa noite em que o mundo tinha pesado mais do que devia: Filha, o que os outros pensam de você é problema deles. O que você pensa de você mesma é responsabilidade sua. Ela pensou naquelas noites estudando mandarim com o único livro que o pai havia deixado para trás. Um dicionário chinês-português com a capa gasta e anotações nas margens com a letra de um homem que ela nunca chegou a conhecer de verdade, mas cuja língua ela havia abraçado como se abraça um retrato, com cuidado, com saudade, com a esperança silenciosa de que entender as palavras dele seria uma forma de entender quem ele foi. Ela pensou em tudo isso em menos de 3 segundos. E então ela tomou uma decisão. Lena caminhou até a mesa. Não com pressa, não com hesitação.
com a mesma pisada de sempre, firme, silenciosa, como quem sabe exatamente onde está pisando. Ela recolheu a taça de whey para verificar o nível, ajustou o guardanapo ao lado do prato com precisão e verificou se havia algo que precisasse ser reabastecido. Cada gesto perfeito, cada movimento dentro do protocolo. E então, quando estava de pé ao lado da mesa, Wei disse algo para Zhang mais uma vez em mandarim. Desta vez, a frase era mais longa. Começou com um comentário sobre o serviço. Passou por uma observação sobre o restaurante e terminou. Lena ouviu cada sílaba, cada tom, cada nuance da língua que ela conhecia como conhece a própria respiração, com uma frase que dizia, com toda a tranquilidade, de quem nunca foi contrariado na vida. Gente como ela não entende mesmo. É da natureza. Sorri, serve e volta para o lugar. Zhang não traduziu. Ficou olhando para a pasta. Os outros homens do grupo riram baixo. E Wei levantou os olhos para Lena com aquele sorriso de canto. O sorriso de quem acaba de dizer algo que o outro não entendeu e nunca vai entender. Lena olhou para ele. Durante 2 segundos inteiros, ela não disse nada. O salão ao redor continuava. A música continuava. A cidade lá embaixo, vista pelas paredes de vidro, continuava piscando indiferente. E então Lena abriu a boca. O que saiu não foi português. Foi mandarim. Limpo, fluido, com a pronúncia de quem não aprendeu numa sala de aula, mas num dicionário com anotações à mão e em noites longas de silêncio e saudade. Senhor Wei, entendo tudo o que o senhor disse desde que chegou. Cada palavra, cada comentário, cada frase que o senhor achou que estava dizendo apenas para os seus. Eu entendi tudo. O sorriso de Wei Jianming morreu. Não diminuiu, não vacilou. Morreu, como uma vela que alguém apaga com os dedos. Rápido, definitivo, sem possibilidade de reverter. Zhang Liang largou a caneta sem perceber. Os homens ao redor da mesa pararam de respirar no mesmo instante. A mulher da mesa ao lado levou a mão à boca. Rafael, que finalmente havia se virado, ficou parado no meio do salão como uma estátua. Helena continuou com a voz no mesmo volume de sempre, nem alta nem baixa, apenas absolutamente clara. E, se o senhor quiser, posso continuar esta conversa no idioma que preferir. Tenho esta noite inteira. O silêncio que tomou conta do restaurante Mirante Dourado naquele momento não foi o silêncio educado de um jantar fino. Foi o silêncio de um mundo que acabou de ser virado de cabeça para baixo. Wei Jianming olhou para a jovem à sua frente. Essa mulher que ele havia decidido em menos de 1 segundo que não precisava ver de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha absolutamente nada para dizer. Mas o que ninguém naquele salão sabia ainda, nem os clientes que observavam boquiabertos, nem Rafael com o rosto branco de constrangimento, nem mesmo Zhang Liang, que já havia trabalhado com Wei por anos, era que aquele momento não era apenas sobre um idioma. Era sobre uma história que estava apenas começando a ser contada. E quando essa história viesse à tona por completo, o homem mais poderoso do salão descobriria que a garçonete que ele escolheu humilhar carregava um segredo que mudaria não apenas aquela noite, mas tudo o que viria depois. Há silêncios que passam. São os silêncios do constrangimento passageiro, do mal-entendido que se dissolve com uma explicação, do momento desconfortável que vira anedota semanas depois. Silêncios que a vida digere e esquece, e há silêncios que ficam, que grudam nas paredes, que pesam no ar, que mudam a temperatura de um ambiente de forma irreversível. Silêncios que todo mundo presente sente na pele e sabe, sem precisar de palavras, que algo acabou de se partir, ou de começar. O silêncio que tomou conta do restaurante Mirante Dourado naquele instante era do segundo tipo. Lena estava de pé ao lado da mesa. A postura a mesma de sempre, ereta, composta, as mãos levemente cruzadas na frente do avental. O único sinal de que algo havia acontecido era o brilho diferente nos olhos dela. Não de triunfo, não de raiva. Era o brilho quieto de quem guardou uma verdade por tempo demais e finalmente a deixou sair. Não com estrondo, mas com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente onde colocar cada palavra. Wei Jianming não se mexeu. Os olhos dele estavam fixos em Lena,
com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca tinha visto naquele homem. Não era a intensidade do orgulho ferido, embora isso também existisse ali, enterrado sob camadas de controle. Era outra coisa. Era a expressão específica de quem foi pego de surpresa de verdade, pela primeira vez em muito tempo, e ainda não decidiu o que fazer com isso. Zhang Liang tinha os olhos no chão. A caneta ainda estava onde havia caído, no canto da toalha branca, e ele não fez nenhum movimento para pegá-la. Ao lado dele, os outros homens do grupo olhavam para pontos diferentes da sala, como se o teto, a janela, o cardápio esquecido na mesa fossem repentinamente objetos de grande interesse. Nenhum ousava olhar para Wei. Nenhum ousava olhar para Lena. Na mesa ao lado, a mulher do colar dourado ainda tinha a mão levemente levantada, parada no gesto de quem ia dizer algo, e esqueceu o que no meio do caminho. O marido dela olhava para Lena com a expressão aberta de quem assiste a algo que não esperava ver naquela noite, nem naquela semana. E Rafael Duarte, parado no meio do salão como uma figura de museu, finalmente piscou. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. Não com coragem, com necessidade. Porque havia um limite para o tempo em que um gerente de restaurante fino pode ficar paralisado no meio do salão. E aquele limite havia sido ultrapassado. Ele caminhou até a mesa com um sorriso que tentava ser profissional e não conseguia esconder que estava com o coração na garganta. "Posso trazer mais alguma coisa para a mesa?" Ele perguntou, com a voz um tom mais alta do que pretendia. Wei olhou para Rafael brevemente, depois voltou os olhos para Lena e disse em português, pela primeira vez desde que havia chegado, com um sotaque carregado, mas uma clareza absoluta: "Você pode ficar." Não era um elogio, não era uma desculpa, era uma observação, do tipo que as pessoas fazem quando recalibram uma situação e decidem com frieza como vão reagir a partir dali. Era a voz de um homem que havia sido surpreendido, que havia processado a surpresa mais rápido do que qualquer pessoa normal conseguiria, e que agora estava apenas observando, estudando, calculando, a pessoa à sua frente com um interesse completamente diferente daquele com que havia chegado. Lena assentiu uma vez, sem sorrir, sem se curvar. "Muito bem, senhor." E foi buscar a segunda garrafa de vinho. Nos minutos que se seguiram, o salão foi retomando o ritmo. As conversas voltaram, mais baixas, mais discretas, com aquela energia particular de quem continua o jantar, mas com metade da atenção ainda presa no que acabou de acontecer. A mulher do colar dourado murmurou algo para o marido. Ele assentiu, ainda de olho em Lena com uma expressão que misturava admiração e incredulidade. Na mesa de Wei, o clima era de superfície calma sobre águas profundas. Os homens do grupo voltaram a falar entre si, mas com um cuidado diferente, mais medido, como quem lembra de repente que as paredes têm ouvidos, e às vezes as garçonetes também. Zhang Liang foi o único que não fingiu que tudo estava normal. Ele ficou quieto, com os olhos acompanhando Lena discretamente cada vez que ela se aproximava da mesa. Havia algo naquele olhar que não era simples curiosidade, era reconhecimento. O tipo de olhar de quem viu algo que fez sentido de uma forma que ainda não consegue articular completamente. Quando Lena se afastou para buscar o pão que haviam solicitado, Zhang se inclinou levemente na direção de Wei e disse algo em mandarim, em voz muito baixa. Wei ouviu sem mudar a expressão. Depois fez uma pergunta de uma única palavra. Zhang respondeu com um nome. O nome de Lena. Wei ficou imóvel por alguns segundos. Depois pegou a taça e bebeu devagar, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Lena sentia o peso dos olhos dele sem precisar olhar. Havia aprendido cedo, ainda na época em que acompanhava a mãe nas feiras de Manaus, quando tinha altura de balcão e olhos que viam o dobro do que as pessoas imaginavam, a perceber quando alguém a observava com intenção. Era uma antena que a vida tinha calibrado nela, silenciosamente, ao longo de anos de trabalho em lugares onde ela era sempre a que servia, e raramente a que era vista de verdade. Mas aquele olhar de Wei era diferente de todos os outros. Não era mais o olhar de quem descarta, era o olhar de quem procura. Por quê? Ela se perguntou, enquanto organizava a bandeja com o cesto de pão. A resposta que veio não era lógica, era instintiva e era desconfortável.
Ela pensou no dicionário. O livro velho que ficava na mesinha de cabeceira do quarto pequeno que dividia com a memória do pai, porque na prática era só isso que restava dele. Uma memória de segunda mão, montada com fragmentos que a mãe ia soltando com o cuidado de quem distribui algo muito frágil. O dicionário chinês-português com a lombada gasta e as anotações nas margens. A letra miúda, inclinada para a direita, de um homem chamado Henrique Liang Souza, filho de pai chinês, criado no Brasil, que havia voltado à China quando Lena tinha 3 anos e nunca mais apareceu. Não tinha morrido. A mãe sempre deixava isso claro, com a honestidade doída de quem prefere uma verdade que machuca a uma mentira que protege. Ele havia partido. Por razões que Dona Sônia conhecia, mas raramente falava, e que Lena havia aprendido a não perguntar com frequência. Não porque desistiu de querer saber, mas porque via o quanto cada pergunta custava para a mãe. Aprender mandarim havia sido uma forma de chegar perto de algo que estava longe demais para ser alcançado de outra forma. E agora esse idioma, aprendido em silêncio e em saudade, havia feito o mundo inteiro parar. Foi Zhang Liang quem se aproximou dela primeiro. Aconteceu perto do final da refeição, quando a maior parte das mesas ao redor já havia encerrado o jantar e o salão estava mais vazio. Lena recolhia as taças da mesa lateral quando sentiu uma presença ao lado e se virou. Zhang estava de pé a menos de 1 metro, com aquele sorriso pequeno e levemente tenso de quem não está confortável com o que foi mandado fazer. "Posso falar um instante?" Ele disse em português, com o sotaque mais suave do que ela esperava. "Pode." Ele olhou brevemente para a mesa de Wei, que naquele momento conversava com 2 dos outros homens, de costas para eles, e então disse, com a voz baixa, "O Sr. Wei quer saber onde você aprendeu mandarim." Lena estudou o rosto de Zhang por um momento. Havia algo ali que não era simplesmente curiosidade de patrão sendo transmitida por assistente. Havia uma tensão pessoal, como se a pergunta também fosse dele. "O meu pai," ela respondeu simplesmente. Zhang abriu a boca. Fechou. Uma microexpressão cruzou o rosto dele tão rápido que ela quase não viu. Mas viu. "Seu pai é brasileiro?" Ele perguntou. A escolha da palavra foi cuidadosa demais para ser inocente. "Meu pai é brasileiro e chinês," ela disse. "Assim como eu." Zhang assentiu devagar. Depois olhou para ela com uma expressão que Lena não soube classificar na hora e que ficaria na cabeça dela durante horas depois dali. "O Sr. Wei gostaria de conversar com você, pessoalmente, antes de irmos embora." Lena olhou para a mesa onde Wei estava sentado. O homem havia se virado levemente, como se soubesse que estava sendo observado, e seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo antes que ela desviasse o olhar. "Eu sou funcionária deste restaurante," ela disse, voltando os olhos para Zhang. "Meu turno termina quando o salão fechar. Se o Sr. Wei tiver algo a dizer, pode dizer agora, enquanto eu trabalho." Zhang ficou olhando para ela por um momento. Depois, algo na postura dele relaxou levemente, como se essa resposta, em vez de complicar, houvesse resolvido algo para ele. "Eu vou comunicar isso a ele," disse, e voltou para a mesa. Quando o grupo de Wei finalmente se preparou para sair, o salão estava quase vazio. Rafael acompanhou o processo de fechamento da conta com uma atenção que beirava o nervosismo, verificando cada detalhe com aquele excesso de diligência de quem está tentando compensar o desconforto da noite com eficiência administrativa. A gorjeta que Wei deixou era generosa, desnecessariamente generosa, do tipo que não é gratidão, mas é recado. Lena estava recolhendo os últimos utensílios da mesa quando ouviu passos se aproximando e percebeu, pela qualidade do silêncio ao redor, que não era um funcionário. Era Wei. Ele estava de pé a menos de 2 metros dela, sem Zhang ao lado dessa vez, sem os outros homens, apenas ele, e pela primeira vez naquela noite, sem a proteção do grupo, havia algo diferente na forma como ele ocupava o espaço, não menor, mas mais humano. "O nome do seu pai," ele disse, em português, direto, sem rodeios. "Como ele se chama?" Lena o encarou. Em todos os anos que havia trabalhado naquele restaurante, em todas as situações difíceis que havia atravessado com a dignidade intacta,
Ela nunca havia sentido o chão oscilar durante uma conversa de trabalho. Mas naquele momento, algo no tom de Wei, não curiosidade, não arrogância, mas uma urgência quieta e quase contida que ela não esperava encontrar naquele homem, fez o chão oscilar. "Por que o senhor quer saber?" ela perguntou. Wei não desviou o olhar. "Porque o sotaque que você tem em mandarim, a prosódia, a cadência, a forma como você constrói as frases, é de uma região muito específica da China. Uma região que eu conheço muito bem." Ele fez uma pausa. "E porque há anos eu conheço apenas uma família brasileira que fala mandarim dessa forma." O cesto de pão que Lena segurava ficou mais pesado de repente. Ela abriu a boca, fechou, e então disse o nome do pai, completo, como a mãe havia ensinado a dizer, com orgulho, mesmo quando não havia mais razão aparente para isso. Wei Jianming ficou parado. 2 segundos. 3. 4. A expressão que cruzou o rosto dele não foi nenhuma das que Lena esperaria ver num homem assim. Não foi surpresa teatral. Não foi negação. Não foi a máscara de quem tenta controlar o que sente. Foi algo muito mais simples, muito mais devastador. Foi reconhecimento. E junto com ele, visível por apenas um instante, antes que Wei recolocasse o controle no lugar com a destreza de décadas de treinamento, havia outra coisa. Culpa. "Vou precisar que você me diga uma coisa", ele disse, com a voz que havia mudado de timbre de uma forma sutil, mas inconfundível. "O seu pai... ele ainda está no Brasil?" Lena sentiu o coração bater fora do ritmo. "Não", ela disse. "Meu pai voltou para a China quando eu ainda era criança. E desde então, ninguém sabe onde ele está." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela noite, porque desta vez, quem ficou sem resposta foi Wei Jianming. E nos olhos dele, naquele homem que havia chegado ao restaurante como se o mundo inteiro fosse uma extensão da sua vontade, havia agora algo que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar e nenhum cargo consegue apagar. O peso de saber algo que a pessoa à sua frente ainda não sabe. E a dúvida brutal, silenciosa, de se um dia ele teria coragem de contar. Naquela noite, Lena pegou o ônibus de sempre. O mesmo trajeto de sempre. As mesmas ruas, os mesmos semáforos, as mesmas janelas iluminadas dos apartamentos que passavam como quadros rápidos, enquanto a cidade ia ficando menos imponente e mais humana. Menos vidro e aço, mais varanda com roupa estendida e televisão acesa. O tipo de cidade que existe debaixo da cidade, que as pessoas como Wei Jianming visitam e nunca realmente veem. Ela ficou no banco perto da janela com a bolsa no colo e os olhos abertos, mas não estava olhando para a rua. Estava ouvindo, dentro da cabeça, a voz de Wei repetindo o nome do pai. Não havia sido surpresa. Não havia sido negação. Havia sido reconhecimento, e junto com ele, aquela culpa que não pede licença para aparecer no rosto das pessoas. Lena havia passado anos estudando rostos. Anos aprendendo a ler o que as pessoas não dizem, porque no trabalho que ela fazia, entender o silêncio de um cliente era tão importante quanto entender o pedido. E o que ela havia lido no rosto de Wei Jianming naquele momento não tinha nenhuma ambiguidade. Ele sabia algo. Algo sobre o homem que havia partido quando ela tinha 3 anos e deixado para trás apenas um dicionário com anotações nas margens e um vazio do tamanho de uma infância inteira. O ônibus parou. Ela desceu. Dona Sônia estava acordada. Sempre estava, quando Lena chegava tarde. Não que ficasse esperando de forma dramática. Não era assim. Era mais sutil. A luz da cozinha ligada. O chá já feito, ainda quente, como se a mãe soubesse instintivamente a que horas a filha cruzaria a porta. E ela sentada à mesa com uma revista aberta que claramente não estava sendo lida. Lena entrou, colocou a bolsa na cadeira e sentou em frente à mãe, sem tirar o casaco. Dona Sônia olhou para ela. Não perguntou nada. Apenas empurrou a xícara de chá na direção da filha e esperou. E Lena contou. Contou sobre Wei chegando ao restaurante, sobre os comentários em mandarim que ele fazia acreditando que ninguém entendia, sobre a humilhação que foi crescendo em volume e arrogância enquanto o salão assistia, sobre o momento em que ela abriu a boca e respondeu, e o silêncio que se instalou como se o ar tivesse sido sugado da sala.
Contou sobre Zhang se aproximando depois. Sobre Wei vindo falar com ela antes de sair. E então chegou na parte que importava de verdade. Contou que Wei havia perguntado o nome do pai. Dona Sônia, que havia ouvido tudo até ali com a expressão serena de quem já atravessou tempestades demais para se assustar com chuva, ficou imóvel quando ouviu isso. Ele perguntou o nome do seu pai. Ela repetiu. Não era pergunta. E quando eu falei, mãe? Lena parou. Precisou de um segundo. A expressão dele mudou de uma forma que eu não consigo descrever direito. Era como se ele conhecesse esse nome. Como se não fosse uma informação nova. Era como se fosse uma informação antiga que ele não esperava ouvir ali. Dona Sônia ficou quieta por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Quando falou, a voz dela estava baixa. Não de fraqueza, mas do tipo de baixo que as pessoas usam quando estão sendo muito cuidadosas com o que estão prestes a dizer. Lena, o seu pai não saiu do Brasil por escolha simples. Uma pausa. Você já sabe disso. O que você não sabe, o que eu nunca te contei porque achei que protegeria você, é que a saída dele envolveu pessoas. Pessoas com muito dinheiro e muita influência. Pessoas que eu nunca fui capaz de identificar. Lena sentiu o chá esfriar na xícara sem perceber que havia parado de beber. Que tipo de pessoas, mãe? Dona Sônia olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Mãos que haviam trabalhado a vida inteira, que haviam cozinhado, lavado, costurado, segurado a filha, segurado a casa, segurado tudo que precisava ser segurado quando não havia mais ninguém para ajudar a carregar. Não sei os nomes, ela disse, mas sei que eram do mesmo mundo de onde seu pai veio, da China, de negócios que eu nunca entendi completamente e que ele nunca me explicou completamente. Ela levantou os olhos. Se esse homem reconheceu o nome do seu pai, filha, ele não é apenas alguém que ouviu falar. Ele faz parte dessa história de alguma forma. O silêncio que ficou entre as duas mulheres naquela cozinha pequena tinha textura, tinha peso. Era o tipo de silêncio que a gente carrega para a cama e que não deixa dormir. Lena não dormiu. Ficou olhando para o teto do quarto com o dicionário aberto sobre o peito, não lendo, apenas sentindo o peso físico do livro como se fosse uma mão. Passou os dedos pelas anotações nas margens, como havia feito centenas de vezes desde que aprendeu a reconhecer as letras. A caligrafia do pai era precisa, ligeiramente inclinada, com aquele hábito específico de sublinhar palavras que considerava importantes. Uma dessas palavras sublinhadas, ela havia decorado sem querer, de tanto ver. Gui, ga. Em português, retornar, voltar para casa. Ela sempre havia achado que era irônico. O homem que anotou essa palavra tantas vezes foi exatamente o que nunca voltou. Mas naquela noite, olhando para aquele caractere com os olhos cansados e a cabeça cheia, ela pensou em outra possibilidade. Pensou que talvez aquela palavra não fosse anotação casual. Talvez fosse intenção. Talvez fosse promessa. Talvez fosse um homem escrevendo para si mesmo, repetidamente, a palavra que precisava acreditar. Fechou o dicionário. Fechou os olhos. E decidiu que na manhã seguinte, independente de qualquer coisa, voltaria ao restaurante Mirante Dourado como se nada houvesse acontecido, porque o aluguel não esperava revelações e Dona Sônia merecia uma filha que não desmontava na primeira curva. O que ela não havia planejado era encontrar Zhang Liang na porta do restaurante antes mesmo de entrar. Ele estava sozinho. Sem os seguranças, sem Wei, sem a pasta e os 2 celulares de sempre. Estava com as mãos no bolso e uma expressão que Lena levou 1 segundo para identificar, porque era rara num homem como ele, que passara a noite anterior sendo a sombra funcional de alguém muito maior. Era a expressão de uma pessoa que tomou uma decisão difícil e está no momento exato entre tomá-la e executá-la. Eu sabia que você viria trabalhar hoje, ele disse quando ela parou a alguns passos de distância. Tenho turno, ela respondeu simplesmente. Eu sei, ele respirou fundo. Eu preciso falar com você. Não como representante do Sr. Wei, como... Ele pausou, escolhendo a palavra com um cuidado que ela notou. Como alguém que também tem uma dívida com essa história. Lena estudou o rosto dele. À luz do dia, sem o ambiente controlado do restaurante ao redor, Zhang parecia mais jovem do que havia parecido na noite anterior. E havia algo na estrutura do rosto dele,
nos olhos levemente estreitados quando o sol batia, que ela não havia percebido antes, ou que havia percebido e não havia sabido o que fazer com a percepção. Você tem 10 minutos, ela disse. Depois preciso entrar. Eles ficaram do lado de fora, na calçada, com a cidade passando ao redor indiferente. Zhang começou pelo início. Não pelo início daquela noite, pelo início de tudo. Disse que havia nascido em uma cidade pequena no nordeste da China, filho único de uma família que havia prosperado no comércio. Que o pai dele havia feito negócios com um brasileiro durante anos, um homem que ia e vinha, que falava mandarim com sotaque, mas com uma fluência que surpreendia, que era respeitado por todos que o conheciam. Que esse homem se chamava Henrique. Lena sentiu os pés firmarem no chão como se precisasse de ancoragem. Meu pai conheceu o seu pai quando eu tinha por volta de 10 anos. Zhang continuou, com a voz controlada, mas não fria. Eles não eram apenas parceiros de negócio. Eram amigos, do tipo que a gente não encontra muitas vezes na vida. Uma pausa. Meu pai falava do Henrique com um respeito que eu raramente vi ele ter por outras pessoas. O que aconteceu? Lena perguntou. A voz saiu mais firme do que ela sentia por dentro. Zhang olhou para a calçada por um momento. Houve um desentendimento entre o seu pai e o Sr. Wei. Ele escolheu a próxima palavra com um cuidado cirúrgico. Um desentendimento sobre negócios que ficou maior do que deveria. O Sr. Wei era mais jovem, mais impulsivo. E quando algo ameaçava o que ele estava construindo, ele reagia de formas que hoje, eu acredito, ele mesmo reconhece que foram erradas. Que tipo de formas? Ela pressionou. O seu pai foi pressionado a sair. As palavras saíram com o peso de quem as guardou por muito tempo. Não fisicamente, mas de maneiras que tornaram impossível para ele continuar. Contratos cancelados, portas fechadas. Parceiros que do dia para a noite não atendiam mais o telefone. É o tipo de coisa que pessoas com muito poder fazem quando querem que alguém desapareça sem precisar pedir. Lena sentiu o calor subir pelo peito. Não do tipo que queima, mas do tipo que aperta. O tipo que acontece quando uma suspeita que você nunca permitiu que se tornasse pensamento completo, de repente se materializa em palavras ditas por outra pessoa. Ele voltou para a China por causa do Wei, ela disse. Não era pergunta. Indiretamente. Zhang franziu levemente a testa. O Sr. Wei não ordenou que ele fosse embora do Brasil, mas tornou tão difícil para ele continuar que partir foi a única saída que restou. Uma pausa. Meu pai tentou ajudar. Ofereceu o que podia. Mas havia um limite para o que qualquer pessoa podia fazer contra alguém com os recursos do Sr. Wei naquela época. Lena ficou em silêncio por alguns segundos. A rua continuava. Um ônibus passou. Uma criança na janela de um prédio próximo olhava para baixo com aquela curiosidade sem pressa que só as crianças têm. Por que você está me contando isso? Ela perguntou finalmente. Zhang a olhou diretamente. E havia naquele olhar uma honestidade que ela não esperava. Porque ontem à noite, quando o Sr. Wei me disse o nome do seu pai e eu entendi quem você era, eu entendi também que a vida colocou na mesma sala o homem que destruiu a trajetória de uma família e a filha dessa família. Ele pausou. E eu não consigo, em consciência, ficar em silêncio outra vez. Outra vez, ela repetiu capturando a palavra. Zhang baixou os olhos. Foi a primeira vez desde o início da conversa que ele desviou o olhar. Eu sabia, há anos, que o Henrique havia deixado uma família no Brasil. Sabia que havia uma filha. Meu pai me contou, e eu nunca fiz nada com essa informação. A voz dele ficou mais baixa. Nunca procurei. Nunca avisei. Fiquei no meu lugar, com meu emprego e minha rotina, e deixei essa história ser enterrada pelo tempo. O peso daquelas palavras não era pequeno. Lena sabia reconhecer arrependimento real. Havia visto em quantidade suficiente para não confundir com performance. E o que estava diante dela não era performance. Era um homem carregando uma culpa que havia escolhido carregar em silêncio por anos demais. Onde está meu pai? Ela perguntou. Zhang abriu a boca. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, como se o mundo tivesse um senso dramático brutal, que o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela. A expressão mudou levemente. O Sr. Wei, ele disse. Responde, Lena disse sem hesitar.
Eu não vou a lugar nenhum. Zhang atendeu. Ouviu. Respondeu em mandarim com frases curtas. Desligou. Olhou para Lena com uma expressão que ela não soube classificar imediatamente, porque era uma mistura de coisas que raramente aparecem juntas no rosto de uma pessoa ao mesmo tempo. O Sr. Wei cancelou todos os compromissos de hoje, Zhang disse, e está pedindo para falar com você. Não no restaurante, em outro lugar, pessoalmente. Uma pausa que durou mais do que todas as outras. Ele disse que tem algo para te mostrar, algo que carrega há muito tempo e que nunca encontrou a pessoa certa para entregar. Lena sentiu o coração bater em um ritmo que não era medo, e não era apenas curiosidade. Era algo muito mais antigo que isso. Era a sensação específica de uma porta que passou a vida inteira fechada começando, muito devagar, com todo o peso de anos de silêncio empurrando contra ela, a se abrir. O que ele quer me mostrar? Ela perguntou. Zhang olhou para ela com os olhos que carregavam uma resposta que claramente não cabia numa calçada, numa manhã de semana, entre um ônibus e o próximo. Não é algo que eu possa descrever, ele disse. Mas posso te dizer uma coisa, Lena. A primeira vez que ele usava o nome dela. O seu pai não desapareceu porque quis. E o que o Sr. Wei guarda pode ser a diferença entre você passar o resto da vida sem entender o que aconteceu, ou finalmente saber a verdade inteira. A verdade inteira. 3 palavras que Lena havia esperado ouvir a vida toda sem nunca acreditar completamente que um dia chegaria o momento. E agora estavam ali, jogadas numa calçada comum, por um homem que ela havia conhecido menos de 24 horas antes, num dia que havia começado como todos os outros e que claramente não terminaria como nenhum outro. Ela respirou fundo. Fala para o Sr. Wei que eu preciso avisar o restaurante. Ela pegou a bolsa com firmeza. E que eu não faço nada sem saber antes para onde vou. Zhang assentiu. Pela primeira vez desde o início da conversa, algo no rosto dele se soltou levemente. Não alívio exatamente, mas o relaxamento sutil de quem finalmente colocou no lugar certo um peso que estava carregando no lugar errado. Ele vai respeitar isso, Zhang disse. Diferente do que parece, Lena. O Sr. Wei tem muito mais respeito por você do que demonstrou ontem. E isso por si só já é parte de uma história longa. Lena entrou no restaurante sem responder. Mas dentro do peito, naquele espaço onde ficam as coisas que a gente não diz em voz alta porque ainda não sabe como colocar em palavras, havia algo se movendo. Algo que havia ficado parado por tempo demais. E quando algo que ficou parado por tempo demais começa a se mover, o mundo inteiro sente. O lugar que Wei escolheu para o encontro não era o que Lena esperava. Não era a suíte de um hotel de luxo. Não era uma sala de reuniões com vista panorâmica e assistentes posicionados nas extremidades. Era um café pequeno no térreo de um edifício comum. O café Raízes, com mesinhas de madeira clara, plantas nas prateleiras e o cheiro de coisa assada que fazia o lugar parecer exatamente o oposto do ambiente onde Wei Jianming costumava existir. Lena chegou primeiro. Escolheu a mesa do canto, de frente para a porta, de costas para a parede, porque havia aprendido, sem que ninguém ensinasse formalmente, que pessoas que já foram surpreendidas demais na vida desenvolvem o hábito de nunca sentar de costas para a entrada. Wei chegou com Zhang, sem seguranças, sem o grupo de assessores, sem a armadura invisível que na noite anterior havia tornado o restaurante inteiro uma extensão do seu território. E por isso mesmo, pela primeira vez desde que ela o havia visto, Wei Jianming parecia um ser humano comum. Sentou em frente a ela. Zhang ficou em pé, discretamente afastado, perto o suficiente para ser chamado, longe o suficiente para não ouvir. Wei colocou sobre a mesa um envelope. Simples, pardo, com o canto levemente amarelado pelo tempo. Não disse nada ainda, apenas colocou o envelope ali, entre os dois, como quem coloca no centro da mesa uma coisa que pesou no bolso por tempo demais. Eu vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Ele começou em português pausado, cada palavra escolhida com o cuidado de alguém que não tem o idioma como primeiro e que por isso mesmo não desperdiça palavras. Não porque eu tinha medo das consequências, mas porque existe um tipo de erro que a gente comete quando é mais jovem e mais arrogante.
e que fica pesado demais para transformar em história. Lena não disse nada, apenas ouviu. O seu pai e eu nos conhecemos há muitos anos. Ele era um dos poucos brasileiros que transitava no mundo de negócios em que eu estava construindo minha carreira. Falava a nossa língua, entendia nossa cultura e tinha algo que poucos parceiros que encontrei na vida tinham: integridade real, não de fachada, do tipo que não muda conforme o vento. Wei olhou para o envelope sobre a mesa. Por causa disso, ele se tornou incômodo para mim em determinado momento. Não porque fez algo errado, mas porque viu algo errado que eu estava fazendo. E se recusou a fechar os olhos. Lena sentiu o coração acelerar, mas manteve a respiração regular. Que tipo de coisa? Wei não desviou o olhar. Eu estava fechando um contrato que prejudicaria parceiros menores para beneficiar o meu grupo. Era legal dentro das brechas que existiam, mas era desonesto. E o seu pai disse isso para mim com todas as letras, na frente de outras pessoas, numa reunião importante. Uma pausa. Eu não soube receber. A forma como ele disse aquilo, sem eufemismo, sem tentativa de suavizar, fez Lena prestar ainda mais atenção. Havia uma diferença específica entre um homem que pede desculpas para se sentir melhor e um homem que nomeia o próprio erro para que a outra pessoa entenda completamente o que aconteceu. Wei estava fazendo o segundo. O que você fez? Ela perguntou. Fechei as portas. Não as minhas, as dos outros. Usei a influência que eu tinha para que o mercado ficasse inacessível para ele. Não assinei nenhum documento. Não dei nenhuma ordem que pudesse ser rastreada. Apenas deixei de garantir o que antes eu garantia. E quando um homem como eu deixa de garantir, o silêncio faz o trabalho sozinho. Lena olhou para o envelope. As mãos dela estavam quietas sobre a mesa, mas por dentro havia algo que não era raiva. Era a sensação específica de ouvir confirmado o que sempre suspeitou e nunca teve palavras para provar. Ele voltou para a China porque aqui não havia mais lugar, ela disse. Sim, ele deixou minha mãe. Deixou eu. Sim. A voz de Wei não tremeu, mas havia nela um peso que não era interpretação. E isso eu não posso desfazer. É a parte que não tem conserto. Aqui fica. O café ao redor continuava. Uma senhora na mesa próxima lia um livro. O barista preparava algo com o som familiar de vapor e metal. A vida seguia com a indiferença gentil que a vida tem quando não sabe que está acontecendo algo importante a poucos metros. Wei empurrou o envelope levemente na direção de Lena. Abra. Ela olhou para o envelope por um segundo. Depois pegou com cuidado. Não com hesitação, mas com o respeito instintivo de quem sabe que está prestes a tocar algo que não é pequeno. Dentro havia cartas. Várias. Manuscritas. Com a caligrafia que ela reconheceu antes mesmo de ler uma palavra, inclinada para a direita, precisa, com aquele hábito de sublinhar o que importa. A mesma caligrafia do dicionário. Lena sentiu os olhos arderem antes de entender completamente o que estava segurando. Eram cartas do pai, endereçadas a ela, com o nome dela, Lena, escrito na frente de cada envelope interno com uma firmeza que dizia que aquele nome havia sido escrito com intenção, não com hábito. Ele me mandou essas cartas, Wei disse com a voz mais baixa do que havia estado até então. Pediu que eu as entregasse. Disse que não conseguia contato direto, que havia tentado e os caminhos estavam bloqueados. Me pediu como um favor que eu fosse o intermediário. E você não entregou, Lena disse. Não com acusação, com a precisão fria de quem está juntando os pedaços. Não entreguei. Wei não se esquivou. Demorei anos para entender que guardar essas cartas era tão errado quanto tudo que eu havia feito antes. E quando entendi, não sabia mais como chegar até você. Não sabia onde você estava. Não sabia se você iria querer receber qualquer coisa vinda de alguém que eu representava. Lena olhou para as cartas. Eram pesadas na mão de uma forma que não era física. Eram anos. Anos de um pai tentando alcançar uma filha por um caminho que havia sido bloqueado pelo orgulho de outro homem. Anos de um nome escrito repetidamente. Lena, 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 em envelopes que ficaram guardados no lugar errado, enquanto ela crescia sem saber que existiam. A primeira lágrima desceu sem que ela percebesse.
Não veio com soluço, não veio com drama. Veio com a silenciosa inevitabilidade das lágrimas que ficaram represadas por tempo demais. Ela não enxugou. Deixou. Ele está vivo? Ela perguntou. A voz saiu inteira. Ela precisava que saísse inteira. Wei respirou fundo. Estava. A última vez que tive notícias. Ele pausou. Mas essas notícias não são recentes. Zhang. Ele olhou brevemente para o assessor ao fundo. Tem informações mais atuais do que eu. O pai de Zhang manteve contato com o seu pai por mais tempo do que eu mantive. Lena levantou os olhos para Zhang. O homem que havia esperado na calçada do restaurante naquela manhã, que havia revelado que os dois pais se conheciam, que havia carregado sua própria culpa em silêncio por anos, estava olhando para ela com uma expressão que ela agora sabia nomear completamente. Era a expressão de alguém que também tem cartas para entregar, não de papel, de memória, de informação, de coisas guardadas que precisam finalmente encontrar a pessoa certa. Zhang, ela disse com a voz firme como precisava ser. O que você sabe? Ele caminhou até a mesa. Sentou na cadeira ao lado de Wei. Colocou as mãos entrelaçadas sobre a mesa e olhou para ela com a seriedade de quem está prestes a dizer algo que vai mudar o eixo de uma vida. Meu pai falou com o seu pai pela última vez algumas semanas antes de falecer. A voz de Zhang era cuidadosa, mas não fria. E o que ele me contou nessa última conversa foi que o Henrique estava bem, que havia reconstruído uma vida pequena, simples, mas que vivia com uma única pergunta que nunca havia conseguido responder. Qual pergunta? Lena sussurrou. Zhang olhou para as cartas na mão dela, para o nome dela escrito repetidamente naqueles envelopes. E então olhou para o rosto dela, com os olhos da filha, com o formato do rosto do pai, com a língua do pai nos lábios e a força da mãe na postura. Se você havia crescido sabendo que ele tentou, disse Zhang. Se você sabia que ele não foi embora porque não amava. Se alguém havia te contado que ele escreveu. A resposta era não. Ninguém havia contado. Ninguém sabia. E o homem que sabia havia guardado as cartas por anos demais, por razões que nenhuma explicação tornaria completamente suficientes. Mas agora, ela sabia. E saber, mesmo que doesse, mesmo que chegasse tarde demais para mudar os anos que já haviam passado, era diferente de não saber, completamente diferente. Lena apertou as cartas contra o peito, fechou os olhos por um momento. E dentro daquele café simples, com plantas nas prateleiras e cheiro de coisa assada, uma mulher que havia crescido com um dicionário no lugar do pai, finalmente segurou as palavras que ele havia tentado mandar. Tarde, mas presentes. E às vezes, presença tardia ainda é presença. Lena não abriu as cartas no café. Não porque não quisesse, havia dentro dela uma urgência que ela precisou conter com as duas mãos, do tipo que aperta o peito e acelera a respiração. Mas havia algo que ela sabia, com uma certeza que não precisava de raciocínio para existir, que aquelas cartas não eram para serem abertas ali, não naquele lugar, não sozinha, não sem a única pessoa no mundo que havia atravessado aquela ausência com ela. Ela agradeceu a Wei com uma frase curta e honesta, não com calor excessivo, não com frieza, com a dignidade de quem recebe algo importante e sabe que o peso do que recebeu é maior do que qualquer palavras que caibam naquele momento. Wei assentiu, e havia no rosto dele, quando ela se levantou para ir, algo que ela guardou sem querer. Uma leveza que não estava lá na noite anterior. Não era felicidade. Era o alívio específico de quem colocou no chão um peso que não sabia mais como continuar carregando em pé. Zhang a acompanhou até a porta. Antes de ela sair, ele falou baixo, quase apenas para ela. Se você precisar de qualquer coisa a partir de agora, qualquer informação, qualquer contato, qualquer coisa que meu pai me deixou sobre o seu pai, eu estou disponível. Não como funcionário do Sr. Wei, como alguém que devia isso à família Souza há mais tempo do que devia. Lena olhou para ele, para o rosto que carregava o sobrenome que havia sido o primeiro fio da trama, Liang, o mesmo nome que havia confundido e depois revelado que nada era coincidência. Eu vou precisar, ela disse simplesmente, e saiu. O trajeto até em casa pareceu durar o dobro do tempo.
Lena ficou com o envelope sobre o colo durante todo o caminho. Não dentro da bolsa, não guardado, sobre o colo, com as mãos por cima, como quem protege algo que o vento poderia levar. Pessoas ao redor entravam e saíam. Conversas cruzavam o ar. A cidade fazia seu barulho habitual de cidade grande que não para nada. E ela estava em outro lugar completamente. Estava pensando nos anos. Em cada aniversário que passou sem cartão. Em cada dia dos pais na escola onde ela ficava olhando para o lado, com aquela habilidade que as crianças desenvolvem de parecer que estão bem quando não estão. Em cada vez que a mãe falava do pai com aquela mistura de cuidado e dor que nunca havia parecido raiva, e que agora Lena entendia melhor, porque Dona Sônia havia sempre protegido a imagem do homem, mesmo sem saber completamente o que havia acontecido. E pensou no dicionário, no caractere sublinhado repetidamente. Guá, retornar. Ele havia escrito aquela palavra tantas vezes porque estava prometendo para si mesmo que voltaria, ou porque estava tentando acreditar que ainda seria possível, ou porque era a única forma de continuar colocando um pé na frente do outro quando tudo ao redor havia desmoronado. Dona Sônia estava na cozinha quando Lena chegou. Quando a filha entrou e colocou o envelope sobre a mesa sem dizer uma palavra, a mãe secou as mãos no pano de prato e ficou olhando para aquele objeto simples, pardo, com o canto amarelado. "O que é isso?" ela perguntou. A voz estava calma, mas os olhos já haviam entendido que algo grande havia entrado pela porta. "São cartas do pai", Lena disse. O silêncio que se instalou durou apenas alguns segundos. Mas foi o tipo de silêncio que não tem medida em tempo, tem medida em peso. Dona Sônia puxou a cadeira devagar. Sentou. Colocou as mãos sobre a mesa ao lado do envelope, mas não o tocou ainda. Como quem precisa de um instante para se preparar para o que vem dentro de algo que esperou tempo demais. "Quantas?" ela perguntou. Lena abriu o envelope e contou. Em voz alta, colocando cada cartinha sobre a mesa uma por uma, como quem organiza algo sagrado. 12, ela disse. Dona Sônia fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas. Não caindo, apenas presentes, como uma camada d'água sobre o marrom claro dos seus olhos. 12 vezes ele escreveu, ela sussurrou. Não para Lena, para si mesma, para o peso daquele número. Lena sentou ao lado da mãe. Pegou a primeira carta, a mais antiga, pelo papel mais desgastado, pela tinta levemente desbotada, e abriu com o cuidado de quem sabe que não há segunda chance para um primeiro momento. A caligrafia do pai preencheu a página, inclinada para a direita. Precisa, com o hábito de sublinhar o que importava. Ela começou a ler em voz alta. A primeira carta não começava com explicação, não começava com desculpa. Começava com o nome dela, apenas o nome, no topo da página, como se escrever aquelas 4 letras já fosse o ato mais importante de tudo que viria depois. Lena. E então? Eu sei que você não me conhece. Não da forma que um pai precisa ser conhecido. Com presença, com rotina, com o tipo de memória que a gente constrói junto no dia a dia. O que você tem de mim é o que eu lamento mais profundamente. Ausência. E a ausência não explica a si mesma. Por isso eu escrevo. Dona Sônia levou a mão à boca. Lena continuou, com a voz que havia decidido manter firme e que estava cumprindo essa promessa à custa de um esforço que só ela sabia quanto custava. Eu parti porque o caminho aqui fechou de uma forma que eu não soube contornar. Não porque eu quis. Não porque escolhi o outro lado do mundo em vez de você. Eu quero que você saiba, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer explicação, que nunca houve um dia em que eu não pensasse no seu rosto. No rosto que eu mal tive tempo de aprender, mas que guardo como se tivesse passado uma vida inteira olhando para ele. A primeira lágrima de Lena caiu sobre a mesa. Ela não parou de ler. Aprende mandarim se puder. Não porque eu mereço esse presente, mas porque a língua carrega coisas que nenhuma outra carrega da mesma forma. E se um dia os caminhos se cruzarem, e eu peço todos os dias para que se cruzem, eu quero que a gente consiga se entender. Dona Sônia começou a chorar em silêncio. Aquele choro de mãe que não faz barulho porque foi treinado por anos a não assustar a filha, mas que treme nos ombros, que curva levemente as costas,
que é visível em cada detalhe para quem olha com atenção. Lena parou de ler. Colocou a carta sobre a mesa. Abraçou a mãe. As duas ficaram assim por um tempo que nenhuma delas mediu. Leram todas as 12 cartas naquela tarde. Cada uma era um capítulo diferente de uma vida que havia continuado do outro lado do mundo, enquanto aqui, naquela cozinha, outra vida havia continuado sem ele. Nas cartas mais antigas, a dor era mais crua. Havia frases que começavam e não terminavam, como se as palavras tivessem faltado no meio do caminho. Nas cartas do meio, havia relatos de tentativas, de contatos buscados, de caminhos testados e encontrados bloqueados, de mensagens enviadas que nunca haviam chegado. E nas cartas mais recentes, as de papel menos amarelado, a tinta mais viva, havia algo diferente. Havia esperança, cautelosa, machucada, mas presente. A penúltima carta mencionava que ele havia conseguido um trabalho estável, que havia encontrado pessoas boas ao redor, que pensava em tentar de novo, encontrar um caminho de volta, não necessariamente ao Brasil, mas de volta à filha de alguma forma. E a última carta, a mais recente de todas, tinha apenas 2 parágrafos, como se houvesse sido escrita com pressa, ou com a consciência de que o tempo disponível era incerto. Lena, se essa carta chegar até você, saiba que eu não desisti. Saiba que o nome que você carrega foi escolhido com amor, numa noite em que sua mãe e eu ainda acreditávamos que o mundo era menor do que os problemas que tínhamos. Saiba que o dicionário que eu deixei não foi esquecido, foi deixado de propósito. Era o que eu tinha de mais valioso, e eu o deixei com a pessoa mais valiosa. E então, no segundo parágrafo, havia algo que fez Lena parar de respirar por 2 segundos completos. Se alguém um dia te disser que conhece um homem chamado Liang, da família Liang, de cidade pequena no Nordeste, peça que te leve até ele. Esse homem sabe como me encontrar. Sempre soube. Lena releu aquele parágrafo, releu de novo, e então olhou para a mãe. Dona Sônia havia lido ao mesmo tempo. Olhava para a carta com a expressão de quem acabou de ver 2 pontos separados se conectarem de uma forma que muda o mapa inteiro. Zhang Liang. Lena disse em voz alta. Não era pergunta. Era a confirmação de algo que havia estado ali o tempo todo, no sobrenome do assessor, na forma como ele havia reagido ao ouvir o nome do pai, na tensão específica do rosto dele quando disse: meu pai manteve contato com o seu pai por mais tempo. O pai de Zhang havia sido o guardião do caminho, e Zhang havia herdado esse papel sem saber completamente o peso do que carregava. Lena ligou para Zhang naquela mesma tarde. Ele atendeu no segundo toque, como se também estivesse esperando. A última carta do meu pai menciona a família Liang. Ela disse, sem preâmbulo. Diz que essa família sabe como encontrá-lo. O silêncio do outro lado durou apenas um instante. Eu sei, Zhang respondeu. E a simplicidade daquelas 2 palavras carregava anos dentro delas. Por que você não me disse antes? Porque eu precisava ter certeza de que você estava pronta para receber o que vem junto com essa informação, ele disse. Encontrar seu pai não é simples, Lena. Não porque ele não queira ser encontrado, mas porque a situação que o manteve afastado durante todos esses anos ainda tem ramificações. Ainda há pessoas que preferem que essa história permaneça enterrada. Lena apertou o celular. Que tipo de pessoas? Zhang respirou fundo. Sabe o contrato que o Sr. Wei veio ao Brasil fechar? Com a construtora Alta Verde? O nome chegou como um eco distante. Rafael havia mencionado naquela noite no restaurante numa frase que havia ficado suspensa sem resolução. Lena havia guardado sem saber que precisaria. Sim, ela disse. O que esse contrato tem a ver com meu pai? A construtora Alta Verde não é apenas uma construtora brasileira, Zhang disse, com a voz cuidadosa de quem desmonta algo delicado. Ela tem sócios silenciosos, sócios que operam através de empresas intermediárias e que há muitos anos estiveram envolvidos em negócios que prejudicaram várias pessoas, incluindo seu pai. O Sr. Wei só descobriu essa conexão recentemente. Foi justamente por isso que ele veio pessoalmente ao Brasil, em vez de fechar esse contrato à distância como faz normalmente. Lena ficou em silêncio, processando. Ele veio para investigar, ela disse.
Ele veio para confirmar o que suspeitava e para desfazer um acordo que, se fechado, beneficiaria as mesmas pessoas que destruíram a carreira do seu pai anos atrás. Uma pausa. O Sr. Wei não é um homem perfeito. Você sabe disso melhor do que ninguém. Mas desde que entendeu a dimensão do que fez e o que resultou desse erro, ele tem tentado corrigir o que ainda é possível corrigir. Lena ficou de pé à janela do quarto, olhando para a rua lá embaixo sem realmente ver nada. A tarde havia cedido lugar ao entardecer, e a luz que entrava era daquele laranja específico que transforma os objetos mais comuns em algo que parece importante. Zhang, ela disse. O seu pai deixou uma forma de contato, uma forma de chegar até o meu pai. Deixou. Você tem? Tenho. As duas palavras chegaram com o peso de tudo que havia sido guardado por tempo demais. Pelo pai de Zhang, pelo próprio Zhang, por Wei, pelas cartas dentro do envelope pardo que agora estava sobre a mesa da cozinha, ao lado de uma xícara de chá frio e das mãos de Dona Sônia. Então me dá, Lena disse. Simples, direta, com a firmeza de quem esperou a vida inteira por um único passo e finalmente está diante dele. Zhang ficou em silêncio por um momento. Não de hesitação, de preparação. Como quem sabe que a frase que está prestes a dizer divide uma vida em antes e depois. Vou te mandar agora, ele disse. Mas, Lena, preciso te avisar de uma coisa antes. O que é? Meu pai, na última conversa que teve com o seu, recebeu uma informação. Algo que o seu pai pediu que fosse guardado até que houvesse alguém certo para receber. Zhang pausou. O seu pai não está mais na China. Lena sentiu o chão oscilar levemente. Onde ele está? A resposta de Zhang chegou devagar, com o cuidado de quem entrega algo frágil com as duas mãos. Ele está no Brasil, Lena. Voltou há algum tempo. Está tentando chegar até você, mas não sabe como, porque os caminhos que tentou ainda estão bloqueados por pessoas que não querem que essa história tenha final feliz. Lena fechou os olhos. O pai estava no Brasil. Do outro lado de uma distância que não era mais oceano, era apenas o espaço entre duas pessoas que haviam passado anos tentando se encontrar pelo lado errado da mesma porta. Quando ela abriu os olhos, Dona Sônia estava na entrada do quarto. Havia ouvido. E no rosto da mãe havia algo que Lena não via há mais tempo do que conseguia lembrar. Uma mistura de incredulidade e esperança que transformava completamente a expressão de uma mulher que havia aprendido, ao longo de anos, a não esperar demais para não se machucar demais. Lena desligou o celular, olhou para a mãe e disse as 3 palavras que as duas haviam esperado sem saber completamente que esperavam. Ele voltou, mãe. Dias se passaram. Lena os atravessou com a calma aparente de quem aprendeu que agitar a superfície da água não acelera o que está vindo do fundo, apenas turva o que ainda está limpo. Trabalhou seus turnos no restaurante Mirante Dourado como sempre. Chegou no horário, fez o serviço com precisão, agradeceu as mesas com a compostura de sempre. Por fora, tudo igual. Por dentro, nada tinha o mesmo tamanho que tinha antes. As cartas do pai estavam sobre a mesinha de cabeceira do seu quarto, ao lado do dicionário. Ela as havia relido sozinha, mais de uma vez, em horas diferentes da noite, como quem retorna a um mapa tentando encontrar um caminho que na primeira leitura não havia visto. E a cada releitura, uma linha diferente se destacava, uma palavra diferente sublinhada na memória, um detalhe que antes havia passado e que agora pulsava como se sempre tivesse estado esperando ser encontrado. Zhang entrava em contato todos os dias, não com pressão, com presença. Uma mensagem curta pela manhã, uma atualização à tarde. Ele estava trabalhando nos bastidores para localizar o canal de contato que o pai dele havia deixado. Dizia que era uma questão de dias. Dizia com a segurança discreta de quem sabe que tem a informação e só precisa do momento certo para entregá-la. Wei havia cancelado formalmente o contrato com a construtora Alta Verde. Zhang havia comunicado isso a Lena num parágrafo simples, sem drama, como quem reporta um fato. Mas Lena havia ficado parada com o celular na mão por quase 1 minuto depois de ler, porque aquela frase simples representava muito mais do que um negócio desfeito. Representava um homem que havia chegado ao Brasil com a arrogância de quem nunca errou e estava saindo de lá
tendo confrontado os próprios erros com uma honestidade que ela não havia esperado encontrar nele. Não o tornava perfeito, não apagava o que havia feito, mas tornava a história mais complexa do que vilão e vítima, e histórias complexas são as únicas que ensinam alguma coisa de verdade. A ligação de Zhang chegou numa manhã em que o céu de São Paulo estava daquele azul específico, de dias que parecem limpos demais para ser normais. Encontrei o contato, ele disse, sem preâmbulo, sem preparação. E tem mais, Lena. Preciso te contar pessoalmente. Você pode se encontrar comigo agora? Onde? No mesmo café. Ela foi. O café Raízes estava mais movimentado do que da vez anterior. Mesas ocupadas, conversas cruzando o ar, o barista de sempre no balcão com a mesma eficiência tranquila. Lena chegou e viu Zhang já sentado, e ao lado dele, um homem mais velho que ela não havia visto antes. O homem tinha os cabelos completamente brancos, as mãos grandes e quietas sobre a mesa e um olhar que reconhecia rostos com a familiaridade de quem viveu o suficiente para entender que toda face carrega uma história antes mesmo de abrir a boca. Zhang se levantou quando ela chegou. Lena, esse é o Sr. Bao, ele disse com uma reverência sutil no tom. Era o assistente pessoal do meu pai. Trabalhou com ele por décadas. E foi quem manteve o canal de contato com o seu pai ativo durante todos esses anos. O Sr. Bao assentiu para ela com uma expressão que misturava respeito e algo que levou um segundo para identificar. Alívio. O alívio genuíno de quem esperou muito tempo para entregar algo ao destinatário certo. Sua família tem um débito comigo, senhorita, ele disse, em português com sotaque carregado, mas fluente. Não de dinheiro, de paciência. Uma pausa mínima. Eu esperei muitos anos pelo dia em que pudesse olhar para a filha do Henrique e dizer: ele sabe que você está pronta para recebê-lo. Lena sentiu o coração bater fora do compasso. Você tem contato com ele agora? Ela perguntou. Tive ontem à noite, Sr. Bao respondeu. E ele pediu que eu te dissesse uma coisa antes de qualquer outra. O café ao redor continuava com sua vida de café, mas Lena não estava mais ali. O quê? Ela sussurrou. O Sr. Bao olhou para ela com aquele olhar de quem carrega palavras de outra pessoa, com o cuidado que se carrega algo emprestado. Ele disse, fala para ela que eu sei o sobrenome que ela tem, e que esse sobrenome é o maior orgulho da minha vida. Lena fechou os olhos por 2 segundos. Quando os abriu, Zhang estava olhando para ela com uma expressão que ela finalmente entendeu completamente. Porque havia nela a mistura exata de culpa resolvida e afeto genuíno que só existe em pessoas que fizeram a coisa certa tarde demais. Mas fizeram. Tem mais. Zhang disse, com a voz mais baixa. O que eu preciso te contar pessoalmente? Lena olhou para ele. O sobrenome Liang, ele disse devagar, como se cada sílaba precisasse de espaço próprio para existir. Não é coincidência, Lena. Você já sabe disso desde que leu a última carta. Mas o que você ainda não sabe é o motivo pelo qual meu pai guardou o contato com o seu durante todos esses anos. O motivo real, além da amizade. Lena esperou. Meu pai e o seu pai eram primos, Zhang disse. Não por sangue direto, por adoção de família, que na nossa cultura tem o mesmo peso. O avô do seu pai foi criado pela família Liang, quando perdeu os pais ainda criança. Cresceu com esse sobrenome no coração, mesmo que nos documentos brasileiros apareça apenas como Henrique Souza. Ele pausou. Isso significa que o seu pai e o meu eram família. Significa que você e eu somos família. E significa que o Sr. Bao aqui não era apenas o assistente do meu pai, era o guardião de uma ligação que as circunstâncias tentaram apagar, mas que nunca se apagou de verdade. O silêncio que Lena precisou para processar aquilo não foi longo, mas foi profundo. Família. A palavra caiu dentro dela de uma forma que não era surpresa. Era reconhecimento. Era a sensação de finalmente ter nome para algo que sempre existiu sem nome. Onde está meu pai agora? Ela perguntou, com a voz firme. Sempre firme, mesmo quando tudo por dentro não era. O Sr. Bao colocou sobre a mesa um papel dobrado. Simples, sem envelope desta vez. Apenas um endereço escrito à mão. Ele chegou a São Paulo há alguns dias, disse o Sr. Bao.
Está hospedado num bairro simples, num lugar pequeno. Disse que não queria chegar anunciando, não queria pressionar. Disse que se você quisesse encontrá-lo, ele estaria esperando. E se você não quisesse, ele entenderia e respeitaria, e aquelas cartas seriam o suficiente para ele. Lena olhou para o endereço, depois olhou para Zhang, depois para o Sr. Bao. E então colocou o papel dentro da bolsa, levantou da cadeira e disse apenas: "Preciso buscar minha mãe primeiro." Dona Sônia não fez perguntas quando Lena chegou em casa e disse que precisavam sair juntas. Pegou a bolsa, passou a mão no cabelo. Olhou para a filha com aquele olhar de mãe que entende tudo sem precisar que expliquem nada e que, por entender, não faz o momento maior do que ele precisa ser, porque já é grande o suficiente. Saíram juntas. No caminho, Lena segurou a mão da mãe. Dona Sônia não disse uma palavra. Apenas apertou de volta, com aquela força específica das mãos que trabalharam a vida inteira e que, por isso, sabem exatamente quanto apertar sem machucar. O endereço levou as duas a um bairro residencial tranquilo, de ruas arborizadas e prédios baixos. O tipo de lugar que não aparece em cartão postal de São Paulo, mas que existe em quantidade, discreto, humano, com vida real acontecendo em cada janela. Era um edifício simples de poucos andares. Lena tocou o interfone. A voz que respondeu chegou com um sotaque que ela conhecia do dicionário, da forma como certas palavras em mandarim soam, quando a boca que as produziu também passou anos falando português. Era um sotaque que não era de nenhum lugar específico. Era de alguém que havia vivido entre dois mundos por tempo suficiente para carregar os dois ao mesmo tempo. "Quem é?" a voz perguntou. Lena abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E disse apenas o nome que havia aprendido a pronunciar, olhando para as anotações de uma caligrafia que nunca havia esquecido. "Sou a Lena, pai." O silêncio do outro lado do interfone durou 3 segundos. 3 segundos que tinham dentro deles anos inteiros. A porta abriu. Ele estava no corredor quando o elevador abriu. Mais velho do que qualquer fotografia que Lena havia conseguido encontrar, e ela havia procurado, em anos de curiosidade contida, qualquer imagem de um homem que existia mais como ideia do que como pessoa real. Os cabelos tinham fios brancos nas têmporas. As mãos da caligrafia, as mãos que escreveram Lena 12 vezes em papel que amarelou, estavam levemente trêmulas ao lado do corpo. Mas os olhos eram os olhos do dicionário. Os olhos de quem sublinha Gua repetidamente porque precisa acreditar que é possível. Henrique Liang Souza olhou para a filha. E então olhou para a mulher ao lado dela. E o que aconteceu no rosto dele naquele momento não tinha nome em nenhum dos idiomas que ele conhecia. Era anterior a palavras. Era o tipo de expressão que existe antes da linguagem, na parte do ser humano que sente antes de pensar. Dona Sônia ficou parada por um instante, com a compostura de mulher que segurou o mundo sozinha por anos, que não deixou a filha ver o quanto custou, que aprendeu a não esperar para não se machucar. E então essa compostura, construída tijolo por tijolo ao longo de uma vida inteira de resistência silenciosa, desmoronou. Não com drama, com verdade. Ela colocou a mão sobre a boca. Os ombros tremeram. E os olhos de Dona Sônia, que Lena havia visto marejados, mas raramente visto transbordaram. Henrique caminhou até ela primeiro, devagar, com o peso de quem sabe que não tem o direito de apressar o que o outro precisa de tempo para receber. "Sônia", ele disse, apenas o nome, com o mesmo peso que Lena tinha na primeira carta. E Dona Sônia, a mulher mais forte que Lena conhecia, a mulher que havia segurado tudo que precisava ser segurado durante anos sem pedir ajuda a ninguém, apoiou a testa no ombro daquele homem e chorou. Chorou com o corpo inteiro. Com anos inteiros. Lena ficou parada a alguns passos, assistindo, e havia naquele momento algo que ela não havia esperado sentir, porque havia se preparado para a própria emoção, havia ensaiado internamente como seria esse encontro, havia tentado se blindar para não desmoronar antes da hora, mas não havia se preparado para ver a mãe assim. Para ver a mulher que havia sido rocha durante toda a vida dela, finalmente encontrar o lugar onde não precisava ser rocha.
E foi isso que a desfez completamente. As lágrimas vieram sem aviso e sem pedir licença. Lena não tentou contê-las. Deixou. Henrique abriu um braço, sem soltar Dona Sônia, sem apressar nada, e olhou para a filha. Lena caminhou até ele. E os três ficaram ali, no corredor simples de um edifício sem nome famoso, no meio de São Paulo, com a cidade inteira passando lá fora completamente alheia ao fato de que dentro daquele lugar, uma família que havia sido partida há anos estava, imperfeita, machucada, com muito ainda para conversar e muito ainda para entender, inteira pela primeira vez. Mais tarde, com chá na mesa da pequena sala do apartamento de Henrique, com a voz baixa de quem sabe que alguns assuntos precisam de silêncio ao redor para ser ditos, ele contou o que havia faltado nas cartas. Disse que os sócios silenciosos da construtora Alta Verde eram os mesmos homens que haviam fechado os caminhos para ele anos atrás. Que quando soube que o Way estava em São Paulo investigando essa conexão, foi isso que o fez arriscar a volta, porque sabia que se o Way desfizesse o contrato, o escudo que aquelas pessoas usavam para operar nos bastidores quebraria. E o Way desfez. Lena disse. Henrique assentiu devagar. Eu soube. Zhang me avisou. Uma pausa. Não muda o que ele fez antes, mas muda o que ele escolheu fazer quando teve a chance de escolher de novo. Dona Sônia, que havia ouvido tudo em silêncio, olhou para Henrique com a expressão honesta de quem ainda tem perguntas que não são simples e que não vão desaparecer naquela tarde, mas que por enquanto podem esperar, porque algumas conversas precisam de raiz antes de florescer, e raiz se constrói com presença, com tempo. Com o tipo de paciência que só existe em pessoas que aprenderam, da forma mais difícil, que nem tudo que foi perdido está perdido para sempre. Lena saiu do apartamento do pai naquela noite com a mãe ao lado e o dicionário dentro da bolsa, porque havia levado sem perceber, como se soubesse inconscientemente que ele precisava estar presente. Na calçada, antes de chamar o carro, ela abriu o dicionário na página do caractere sublinhado tantas vezes. Gui, Gua, retornar. Fechou o livro. E pela primeira vez desde que havia aprendido aquela palavra, ela não a sentiu como promessa não cumprida. Sentiu como chegada. Semanas depois, o restaurante Mirante Dourado tinha uma mesa reservada para 4 pessoas. Não era uma reserva comum. Rafael Duarte havia feito questão de tratar pessoalmente. Escolheu a mesa da janela principal, a mesma onde tudo havia começado, e passou a manhã garantindo que cada detalhe estivesse exatamente certo. Havia algo diferente nele desde aquela noite. Não dramático, não declarado, mas visível para quem conhecia o homem antes. Uma atenção diferente com os funcionários. Um cuidado que não vinha mais do medo de perder cliente, mas de algo mais legítimo, mais humano. Como se testemunhar o que havia testemunhado naquele salão tivesse ajustado nele um parafuso que estava frouxo há tempo demais. Lena chegou com o pai, a mãe e Zhang. Henrique entrou no restaurante olhando para cima, para os lustres, para as paredes de vidro, para a cidade espalhada lá embaixo como um mapa de tudo que havia continuado existindo enquanto ele estava longe. Havia na postura dele a mistura específica de quem retorna a um mundo que seguiu sem ele e que precisa de tempo para reaprender a ocupar espaço nele. Dona Sônia entrou com a mão no braço dele. Natural, tranquila, não como reconciliação declarada, porque algumas coisas não se resolvem em semanas e seria desonesto fingir que sim, mas como presença escolhida, como 2 pessoas que decidiram consciente e corajosamente que o que ainda existia entre elas merecia ser descoberto com calma, sem pressa, sem pressão. Zhang entrou por último com aquele sorriso pequeno de quem ainda está aprendendo a ocupar o próprio espaço numa história que começou antes dele e que agora também era dele. Rafael os recebeu pessoalmente na entrada. Quando viu Lena, parou por um instante. E então disse algo que não havia dito naquela noite, quando deveria ter dito. Você é bem-vinda aqui. Sempre foi. Lena assentiu, aceitou e seguiu para a mesa. Wei Jianming não estava presente naquele jantar. Havia retornado à Ásia dias antes, mas antes de embarcar, havia deixado um envelope para Lena. Não com cartas desta vez, com um documento.
Era uma carta formal de recomendação. Não o tipo genérico que qualquer executivo assina sem pensar. Era específica, detalhada, escrita com o cuidado de quem pesou cada palavra. Descrevia Lena não como uma ex-funcionária, mas como uma pessoa de integridade rara, capaz de enfrentar pressão com dignidade, de enxergar o que outros não enxergam e de agir quando agir custa caro. No final, havia uma linha escrita à mão, em mandarim. Algumas pessoas ensinam sem saber que estão ensinando. Você foi isso para mim. Lena havia lido aquela linha 3 vezes antes de dobrar o documento e guardar junto com as cartas do pai e o dicionário, na mesma gaveta que antes guardava apenas ausências e que agora guardava a prova de que algumas histórias, por mais tortas que comecem, encontram o caminho certo quando as pessoas nelas envolvidas escolhem, no momento decisivo, ser melhores do que foram. A investigação sobre os sócios silenciosos da construtora Alta Verde havia sido formalmente aberta pelas autoridades competentes a partir das informações que Henrique carregava e que, agora que o escudo havia quebrado com o cancelamento do contrato de Way, puderam finalmente ser apresentadas sem risco. Não havia garantia de velocidade, porque justiça raramente é veloz, mas havia movimento. E movimento, para quem esperou parado por anos, já é uma forma de vitória. Zhang havia pedido desligamento formal como assessor de Wei, não com ressentimento, mas com a clareza de quem entende que um capítulo fechou e que o próximo precisa de uma direção diferente. Estava em São Paulo, por enquanto, sem pressa para o próximo passo, com a tranquilidade rara de quem sabe que fez, por fim, o que precisava ser feito. Naquela noite, com a cidade brilhando pelo vidro e 4 pessoas ao redor de uma mesa que havia sido palco do início de tudo, houve um momento em que a conversa pausou naturalmente. Não foi constrangimento. Foi daquelas pausas que acontecem quando as pessoas ao redor estão suficientemente bem juntas para não precisar preencher o silêncio. Henrique olhou para a filha. Havia algo que ele havia tentado dizer desde o reencontro, que chegava até a garganta e parava, não por falta de coragem, mas por excesso de peso. Mas naquela noite, com aquela luz, com aquelas pessoas, o peso finalmente encontrou o caminho para fora. Você aprendeu mandarim, ele disse. Simples, quase sussurrado. Aprendi. Lena confirmou. Com o dicionário. Com o dicionário. Henrique ficou olhando para ela por um momento. Os olhos brilhavam, não de lágrima contida, mas do tipo de brilho que existe quando uma emoção é grande demais para caber só dentro dos olhos e então transborda de forma que todo mundo vê, mas ninguém nomeia. Quando eu deixei aquele livro, ele disse, com a voz que escolhia cada palavra, eu não sabia se você ia um dia abri-lo. Não sabia se ia sobrar alguma coisa de mim que valesse ser procurado. Uma pausa. Mas sublinhei aquela palavra tantas vezes porque precisava acreditar que ela era verdade. Que eu voltaria, que Gu não era só um caractere, era uma promessa. Lena olhou para o pai e disse a coisa mais simples e mais verdadeira que havia para dizer. Eu entendi a promessa, pai. Foi por isso que aprendi a língua, para entender o que você não pôde dizer de perto. Dona Sônia olhou para a janela, não para esconder, apenas para dar ao momento o espaço que merecia. Zhang olhou para a mesa com um sorriso que era pequeno por fora e imenso por dentro. E Rafael Duarte, que passava discretamente a alguns metros com um serviço em mãos, parou por meio segundo ao ouvir aquela frase e continuou andando com os olhos levemente marejados, sem que ninguém precisasse saber. Mais tarde, na saída, Lena ficou um instante parada diante da janela antes de descer. Olhou para a cidade lá embaixo, para as luzes que piscavam sem saber que eram bonitas, para o trânsito que não parava, para as janelas acesas de apartamentos onde outras histórias estavam acontecendo naquele exato momento, outras ausências, outras esperas, outras pessoas segurando dicionários no lugar de pessoas. Pensou em tudo que havia começado naquele mesmo lugar, com um homem arrogante fazendo comentários que ele julgava inofensivos porque acreditava que ninguém entendia. E pensou no que aquele momento havia movimentado. Não apenas na própria vida, mas em Wei, que havia embarcado diferente do que havia chegado. Em Zhang, que havia finalmente entregado o que o pai lhe confiou. Em Rafael,
que havia aprendido algo sobre respeito que nenhum treinamento corporativo ensina. Em Dona Sônia, que havia descoberto que segurar tudo sozinha por anos não significa que se precisa continuar fazendo isso para sempre. E em Henrique, que havia sublinhado Guá tantas vezes que a palavra finalmente se tornou real. Nenhuma daquelas transformações havia começado com algo grandioso. Havia começado com uma jovem que trabalha num restaurante de luxo, decidindo, num momento em que seria mais fácil ficar em silêncio, abrir a boca e falar. Não por vingança, não por vaidade, por dignidade, apenas por dignidade. E às vezes, uma pessoa que escolhe dignidade num momento difícil não salva apenas a si mesma, salva tudo ao redor, sem nem perceber que está fazendo isso.